Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. O tema é algo que, nossa, toca muita gente neste mundo tão acelerado, né? Como achar um pouco de paz no meio de tanta correria, tanta pressão? Com certeza. Aquela sensação de estar sempre no limite, sabe? A ansiedade ali batendo na porta. Exato. Parece que a tranquilidade virou um artigo de luxo, quase inalcançável. Pois é, estoicismo está bem em voga, né? E com razão. Sim. E a ideia central que eles trazem, que vem lá da filosofia estoica antiga, é bem provocadora, eu diria. Que a paz de verdade não depende tanto de controlar o mundo lá fora, sabe? Uhum. A chave está dentro. Isso. A chave está em aprender a gerenciar o nosso universo interno. Faz todo sentido. Então, o nosso papo aqui hoje é mergulhar nessa transcrição, tirar os ensinamentos principais, sabe? Tentar entender como essa filosofia, que tem mais de 2000 anos, pode dar pra gente ferramentas práticas. Ferramentas para quê exatamente, segundo o vídeo? Pra, como eles sugerem, meio que blindar a mente contra o estresse do dia a dia e cultivar mais calma. Bom, vamos começar a desdobrar isso. A primeira grande lição que o material aponta é um chamado bem forte para Simplicidade. simplicidade. Interessante. Geralmente a gente corre atrás do mais, né? Justamente. A simplicidade aqui é vista como uma virtude estoica fundamental, sabe? Quase um antídoto para esse ciclo maluco de querer sempre mais coisas, mais status, mais tudo. É um ciclo vicioso mesmo. E o vídeo até lembra do Zenão de Sítio, que foi o fundador do estoicismo, né? Ele teria dito algo tipo: a verdadeira riqueza está na tranquilidade interior, sabe? O peso das expectativas sociais, daquela pressão consumista que não para. E o bacana, pelo que você está falando, é que essa simplicidade que a fonte traz vai além do material, né? Não é só ter menos coisas. Não mesmo. É apresentada mais como uma ferramenta mental, uma forma de pensar. Como assim ferramenta mental? Tipo, ao diminuir conscientemente os desejos por coisas externas, sabem? Reduzir as preocupações com o que a gente não controla. E ajustar as expectativas, que muitas vezes são irreais. Isso. Como a transcrição sugere, a gente acaba criando um espaço interno, um respiro. E aí, nesse espaço, a gente consegue focar no que realmente importa, tipo experiências, valores. Exatamente. Nossas relações, nossos princípios. Essa redução do que o material chama de ruído mental é o que permite a gente ouvir nossa voz interior, né? Entendi. É como limpar a casa para poder pensar melhor. Boa analogia. E a fonte usa uma expressão que eu achei ótima: curadoria consciente da própria vida. Curadoria consciente. Gostei disso. A ideia é que cada coisa na nossa vida, um objeto, uma atividade, até um pensamento que fica voltando, deveria ter um propósito claro, entende? Algo que some, que contribua positivamente. E essa curadoria ajuda a construir o que eles chamam lá de cidadela interior. É isso. Isso mesmo, adorei essa imagem. Um refúgio mental seguro, sabe? Um lugar de calma que a gente pode acessar mesmo quando o mundo lá fora tá um caos. E o legal é que não precisa ser uma mudança drástica de cara, né? O material sugere começar pequeno. Sim, super pé no chão. O exemplo é tipo, que tal eliminar uma tarefa que você faz só por hábito, mas que não agrega nada? Ou, sei lá, doar aquele objeto que só tá ocupando o espaço físico e mental. Coisas simples, mas que podem ter um impacto. Exato! Pode parecer pequeno, mas a fonte argumenta que cada ato desses de simplificação é um passinho para experimentar mais liberdade, mais paz. Aquela paz que vem de viver com menos coisas, talvez, mas com mais significado, mais qualidade. Então, o menos é mais aqui não é só sobre minimalismo físico. Não, pelo que o material apresenta, transcende isso. É um caminho para ter mais clareza dos próprios valores, para entender o que é essencial para a nossa paz, não para o que os outros acham. Faz sentido. Ganhar clareza e espaço mental. Talvez essa seja a riqueza real que o Zenon falava. Pode ser. Bom, vamos para a segunda lição, então. Essa propõe uma virada de chave, bem radical na forma como a gente costuma encarar as dificuldades. Essa parte é sempre desafiadora no estoicismo, né? Aceitar o que vem. Pois é, mas aqui vai além de só aceitar. A ideia é quase
abraçar os problemas, vê-los como oportunidades de treino. Treino. Treino pra quê? Para treinar o autocontrole e a calma. O vídeo cita Epicteto, outro estoico importante. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Clássico. A reação é a chave. E o ponto crucial aqui, segundo a transcrição, é saber diferenciar a dor, que às vezes é inevitável, né, do sofrimento. O sofrimento seria mais a nossa interpretação, a história que a gente conta sobre a dor, e isso seria opcional. Essa ideia de abraçar a dificuldade é bem contraintuitiva, né? A gente tende a fugir do desconforto. Totalmente. Mas o argumento da fonte é que é justamente aí que está o treino para a serenidade. Cada obstáculo é descrito quase como um peso na academia da alma. Gostei. Academia da Alma. É isso. Assim como levantar peso fortalece o músculo, enfrentar o desafio com a mentalidade certa fortaleceria a nossa virtude, a nossa resiliência emocional. E a chave para isso, segundo ele, está naquele espacinho, às vezes mínimo, entre o que acontece e a nossa resposta. Exatamente. Nesse espaço é que está a nossa liberdade, o nosso poder de escolha, em vez de só reagir no automático. Mas e na prática? Isso não é fingir que não sente raiva ou frustração, certo? Não, de jeito nenhum. O vídeo não sugere isso. Pelo contrário, a ideia é usar esses sentimentos como informação, um sinal para ativar nossa resposta consciente. Entendi. É tipo, opa, senti raiva. O que eu faço com isso agora? Isso. A fonte sugere observar propriamente durante o desafio, notar a raiva vindo, a ansiedade crescendo, mas sem ser sequestrada por elas. E aí focar no que dá para controlar. A interpretação, a aceitação, a busca por uma resposta mais calma, mais ponderada. Perfeito. Em vez de só explodir ou se afundar. É um redirecionamento do foco. Exato. Em vez de ficar no porquê eu, a energia vai pro, ok, isso está aqui, qual a resposta mais virtuosa e útil agora? Essa observação interna, sem ficar se julgando, é que é o pulo do gato. E a fonte ilustra isso bem com uma situação comum, um problema no trabalho. Imagina, um projeto importante que deu errado. Ah, clássico. O estresse vai lá em cima. Pois é, a reação automática seria estresse, procurar culpados, talvez, mas a abordagem estoica que o vídeo traz seria diferente. Seria tipo, pausar, respirar fundo e perguntar. O que eu posso aprender com isso? Problema. Como responder com equilíbrio? Isso. É uma postura ativa, sabe? Não passiva. É o que a fonte chama, de um jeito bem forte, de transformar veneno em remédio. Ou encontrar a ordem na causa. Também. Encarar o tropeço não como o fim do mundo, mas como uma chance de praticar e mostrar para si mesmo que dá para manter a calma mesmo sob pressão. Essa transformação ativa. Eu acho que é o coração dessa lição. O obstáculo vira o caminho, né? Como dizem. Isso. A dificuldade não é só algo para superar, mas a própria ferramenta para a gente crescer. Faz muito sentido. Com certeza. Vamos então para a terceira lição que o material destaca. Fazer da autoconsciência uma prioridade diária. Autoconsciência. Outro pilar fundamental, né? Sim. E não é apresentada como um luxo, não, mas como uma ferramenta essencial para viver de forma mais intencional, alinhada com os próprios valores e objetivos. E aí citam o Marco Aurélio, o imperador filósofo. Isso, a frase é algo como: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A autoconsciência nessa visão seria tipo um observador interno. Uma sentinela, vigiando pensamentos, emoções, impulsos, mas sem julgar o tempo todo, idealmente. Exato. E como isso funciona no dia a dia? A fonte explica que quando a gente desenvolve essa capacidade de perceber o que está rolando dentro da gente na hora que acontece, A gente ganha uma clareza enorme. Consegue ver aqueles padrões automáticos de reação. isso, aqueles que muitas vezes levam a gente a agir de um jeito que depois, né, a gente se arrepende ou que só afastam a gente do nosso equilíbrio. Pode dar um exemplo disso, do que o vídeo fala? Claro, o vídeo usa um exemplo clássico. A reação é uma crítica, Ah, sempre pega. né? Alguém fala algo negativo do seu trabalho ou de você,
A reação automática pode ser ficar na defensiva, sentir raiva, ficar remoendo aquilo. Normal. A autoconsciência entra como uma pausa. Em vez de reagir na hora, a pessoa consciente se pergunta: opa, senti uma fisgada aqui. O que exatamente me incomodou? Foi a crítica em si, o jeito que foi dita, tocou numa insegurança minha? Por que isso está me afetando tanto? Exato. Essa pausa para refletir, segundo a fonte, é super poderosa. Ela desarma o piloto automático emocional. E devolve o controle pra gente. A gente escolhe como responder em vez de ser só levado pela emoção. Perfeito. Não é sobre não sentir, mas sobre entender o que se sente e por quê. E a fonte diz que isso não é para fazer só de vez em quando, né? Tem que ser algo integrado na rotina. Sim, enfatiza muito isso. Sugere, por exemplo, tirar os minutos de manhã para definir intenções para o dia, ou à noite para refletir. Como eu reagi hoje? Agir de acordo com o que valorizo? Onde posso melhorar? Criando um ciclo contínuo de aprendizado e ajuste. Exato. A autoconsciência, como o material apresenta, não é só saber quem você é agora de forma passiva. É usar essa clareza para moldar quem você está se tornando, ativamente. Isso. É garantir que as pequenas ações do dia a dia estejam cada vez mais alinhadas com os princípios que a gente quer cultivar. A autoconsciência vira tipo a bússola para crescer e para encontrar mais paz interior. Muito bom. Conecta bem com a próxima lição, eu imagino. Sim. Isso nos leva direto para a quarta lição, que toca num ponto bem sensível hoje. Aprender a dizer não sem culpa. Ah, o famoso não. Tão difícil para tanta gente. Nossa, demais. O vídeo aponta, e com razão, que a gente vive numa cultura que muitas vezes valoriza o estar sempre ocupado, o agradar todo mundo, buscar a validação fora. E aí dizer não parece egoísta, né? Ou dá medo de gerar conflito, de ser julgado. Exatamente. Mas o estoicismo, segundo a interpretação da fonte, ensina que colocar limites claros não é só saudável, é essencial. Essencial para viver uma vida autêntica, focada no que importa pra gente. E tem um ponto crucial que o material destaca, né? Que cada sim que a gente dá para um pedido externo, para algo que não está alinhado com as nossas prioridades. Pode ser, na verdade, um não disfarçado que a gente está dizendo pra gente mesmo. Um não para o nosso tempo, nossa energia, nossos objetivos. Exato. A fonte até usa uma citação de Sêneca, outro estoico. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. E aplica isso à coragem de dizer não quando precisa. Essa perspectiva de que dizer sim pra tudo é dizer não pra si mesmo. É forte, muda tudo. Muda mesmo. E a fonte faz um trabalho legal de ressignificar o não. Como assim? Ele deixa de ser visto como rejeição ou egoísmo e passa a ser entendido como um ato de autocuidado, de respeito próprio. E a culpa que vem junto. Geralmente vem do medo de julgamento, né? Da necessidade de aprovação. Sim, mas como o material sugere, colocar limites claros não é levantar muros para se isolar. É mais como criar. E eles usam uma imagem bonita, um espaço sagrado para sua paz florescer. Gostei disso. Um espaço sagrado. Quando a gente aceita responsabilidades que não são nossas ou se sobrecarrega só para agradar, a gente está deixando o externo invadir esse espaço e nos afastar do que é importante para nós. E qual o exemplo prático que eles dão para isso? Um bem direito. Recusar um convite para um evento social, quando na verdade o que a pessoa mais precisa naquele momento é descansar, se recompor ou focar num projeto pessoal. Algo que muita gente sente dificuldade em fazer. Muita. Mas nesse contexto, dizer não para o convite não é rejeitar a pessoa que convidou. É cuidar da própria saúde mental, da própria energia, que a fonte chama de recursos preciosos e finitos. E cada não dito com clareza e respeito vira um sim poderoso para o nosso bem-estar, para o nosso foco, para o nosso propósito. Exatamente. É uma prática que, segundo o vídeo, fortalece o autocontrole e, paradoxalmente, até aumenta a paz e a produtividade naquilo que realmente importa pra gente. Interessante como essas lições se conectam, né? A clareza do que importa, vinda da simplicidade e autoconsciência, ajuda a dizer não. Totalmente.
E essa clareza sobre o que importa nos leva direto para a quinta e última lição que o material aborda. Que é Reconhecer e valorizar o que já está indo bem na vida. a gratidão. Outro tema forte. Sim, o vídeo explica algo que a psicologia hoje também confirma. A nossa mente tem um viés de negatividade, né? Uma tendência a focar no problema, na falha, no que falta. É um mecanismo de sobrevivência antigo, mas que hoje pode gerar muita ansiedade, muita insatisfação. Exato. E a perspectiva histórica que a fonte oferece é um contraponto direto. Treinar a mente para ativamente reconhecer e valorizar as coisas boas que já existem, aqui e agora. Citam Marco Aurélio de novo, né? Algo sobre a felicidade ser interna. Isso. Aquela busca sem fim pelo próximo, a próxima conquista, a próxima compra, o próximo elogio, prende a gente numa esteira de insatisfação, né? A felicidade está sempre logo ali, mas nunca aqui. E a gratidão estoica, como o vídeo apresenta, quebraria esse ciclo. Exato. E é importante notar, não é uma gratidão passiva, tipo um sentimento que aparece do nada. A fonte enfatiza que é uma disciplina ativa, uma escolha consciente. Uma prática deliberada? Isso mesmo. A sugestão prática do vídeo é dedicar um tempo, talvez todo dia, para reconhecer e apreciar as coisas boas. Mesmo as pequenas, as que a gente toma como garantidas. Tipo a saúde, ter onde morar, uma conversa boa, o sol da manhã. Exatamente. Essa prática constante, segundo eles, não só cultiva uma mentalidade mais positiva, mais equilibrada, mas também fortalece nossa resiliência. Como assim fortalece a resiliência? A gente fica mais bem equipado para lidar com os desafios quando eles aparecem, sabe? O material sugere que esse hábito de gratidão muda a nossa percepção. A gente começa a ver oportunidades onde antes só havia limitação. É como construir uma base emocional mais sólida. Perfeito. O exemplo que a fonte dá sobre o dia de trabalho agitado é ótimo para ilustrar. É muito fácil chegar no fim de um dia estressante e só focar no que deu errado, nos prazos, nos problemas. A tendência é essa mesmo. Mas a prática estoica sugerida seria fazer um esforço consciente para também reconhecer o que foi bom. Sei lá, uma tarefa difícil que você resolveu, um colega que você ajudou, ou simplesmente o fato de ter conseguido manter a calma ali no meio da pressão. Valorizar essas pequenas vitórias diárias. Isso fortalece a paz interior. E essa valorização muda o foco mental, né? Da escassez e o que falta, o que deu errado, para a abundância, o que a gente já tem, o que funcionou, pelo que podemos ser gratos. A riqueza, nesse sentido histórico, já está aqui. Não precisa ficar buscando lá fora, num futuro ideal. A satisfação fica mais acessível, mais presente. Exatamente. Independentemente do que está rolando lá fora. Muito bom. Então, se a gente juntar tudo isso, o que dá para tirar como mensagem central desse material? Juntando essas 5 lições: simplicidade, encarar desafios como treino, autoconsciência, saber dizer não e gratidão ativa. Parece que a paz interior não é um destino final, algo que a gente acha por acaso ou que só acontece quando tudo está perfeito lá fora. É bem o contrário, né? Exatamente. A conclusão que o material deixa é que a paz interior é mais uma habilidade, quase como um músculo mental que a gente precisa exercitar todo dia. E que é cultivada aplicando esses princípios no dia a dia, conscientemente. Isso. Não é mágica. Não acontece da noite para o dia. Requer, então, uma decisão ativa, né? E passos consistentes. Sim, como a própria fonte reforça no final. Exige pequenos passos diários e, principalmente, um compromisso pessoal. Um compromisso de integrar isso na rotina, de observar as próprias reações e conscientemente escolher agir de forma mais alinhada com esses valores estoicos de calma, resiliência, sabedoria. Exato. É uma jornada contínua de autoaperfeiçoamento, não um ponto de chegada. A transformação acontece no processo. Perfeito. E ao refletir sobre essas lições estoicas, tão práticas para buscar mais calma interior, fica aqui uma provocação final para quem nos acompanha, inspirada diretamente no material que a gente explorou hoje. Manda lá. Pensando nessas 5 áreas: simplicidade e reação aos desafios, autoconsciência, limites e gratidão, qual seria talvez o menor ajuste possível na perspectiva ou na rotina diária, que poderia iniciar a maior mudança em direção a essa tranquilidade interior que tanta gente busca? Boa pergunta para ficar pensando. Fica a reflexão. Com isso, a gente fecha a nossa análise por hoje.